Vamos lá, graça e paz. Dando sequência aqui, ó, o Sermão do Monte de John Wesley, o pregador John Wesley. Dando sequência no capítulo 11, página 193 do livro, o título é Mente Indivisa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, por quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, ao quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, seu corpo mais importante que a roupa? Observe-se, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestia assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 24 ao versículo 34. Agora John Wesley vai começar a sua pregação. Depois de capturar Israel e levá-lo cativo, o rei de Assíria repovoou Samaria com pagãos de outras terras. As escrituras registram que eles temiam o Senhor, ou seja, prestavam culto formal a Deus, ainda que temesse ao Senhor. Também cultuavam suas imagens esculpidas. Seus filhos e os filhos deles agiam como os pais, até mesmo nos tempos dos registros bíblicos. A prática da maioria dos cristãos modernos lembra muito a dos antigos pagãos. Eles temem a Deus, prestam a ele um culto formal e com isso mostram que eles têm algum temor, ao mesmo tempo, contudo, cultuam seus próprios deuses. Está falando aqui dos cristãos modernos. Há quem ensina acerca de Deus, assim como havia quem ensinasse os habitantes pagãos de Samaria. Esses ensinavam os caminhos de Deus, mas não servem unicamente a ele. Não temem o suficiente. Cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam. Essas nações temiam o Senhor. Não abandonaram a forma exterior de adorá-lo. Entretanto, ainda serviam as imagens esculpidas de prata e ouro. Cultuavam obras de mãos humanas, dinheiro, prazer e honra. Dividiam o culto entre Deus e os deuses deste mundo. Desse modo, tanto os seus filhos como os filhos de seus filhos fizeram como seus pais no passado e continuam fazendo isto até hoje. Em termos vagos, segundo o senso comum, os pobres pagãos de antigamente temiam o Senhor. Observe, porém, que as Escrituras logo acrescentam, de acordo com a real verdade, a natureza das coisas, que eles não temiam o Senhor, eles não temiam a Deus, nem respeitavam a lei e o mandamento que o Senhor dera aos filhos de Jacó. Não temiam o Deus da aliança que lhe havia ordenado, não adorem outros deuses. Antes adore o Senhor, o seu Deus, e ele o livrará das mãos de todos os seus inimigos. 2 Reis 17. Esse mesmo julgamento é aplicado pelo Espírito inerrante de Deus, aquele comumente chamado cristãos. Se falarmos segundo a verdade real e a natureza das coisas, esses não temem nem servem ao Senhor. Servem aos outros deuses até hoje. No entanto, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Como é
desesperador para qualquer pessoa tentar servir a dois senhores. É fácil prever a consequência inevitável dessa tentativa, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. As duas partes dessa declaração devem ser compreendidas em conexão, embora sejam apresentadas separadamente. A segunda parte é a consequência da primeira. Naturalmente, a pessoa se apegará ao que ama, assim se aterá e apresentará um culto voluntário, fiel e diligente. Enquanto isso, desprezará o Senhor, a quem odeia, e pouco se importará com suas ordens. Se chegar a obedecer a essas ordens, será da maneira desleixada. Portanto, os sábios deste mundo concordarão: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um dos deuses pagãos. Acreditava-se que ele presidia os ricos, da maneira que é empregado aqui. O termo Mamon é entendido como as riquezas propriamente ditas. É a prata e o ouro. Em geral, equivale a dinheiro. Por uma figura de linguagem comum, Mamon é tudo que pode ser adquirido com dinheiro. Isto inclui tranquilamente honra e prazer sensual. No entanto, o que devemos entender por servir a Deus e servir a Mamon? De acordo com esse ensino, não podemos servir a Deus a menos que acreditemos nele. Ele é o único fundamento verdadeiro para servir-lhe. Devemos crer em Deus de acordo com a revelação em Jesus. Devemos crer nele como um Deus que ama e perdoa. Essa é a primeira característica do culto a Deus. Crer desse modo em Deus implica confiar nele como nossa força. É reconhecer que sem ele nada podemos fazer. É saber que ele, a cada momento, concede-nos poder do alto, sem qual é impossível agradá-lo. É ver Deus como nosso auxílio, nosso único auxílio em tempos difíceis. É conhecê-lo como nosso abrigo e defensor, aquele que nos eleva a cabeça acima de nossos inimigos. Implica confiar em Deus como a nossa felicidade e saber que ele é o centro de nosso espírito, o único bem adequado a todas as nossas capacidades suficientes para satisfazer todos os nossos desejos. Implica, em outras palavras, confiar em Deus como a nossa finalidade última e ter os olhos fitos nele em todas as coisas. É única todas as coisas como meio de ter prazer nele. É, em todos os momentos e em todos os lugares, ver aquele que é invisível. É saber que ele olha para nós com muito prazer. É entregar todas as coisas para ele em Cristo Jesus. Assim, crer é a primeira coisa que precisamos entender como o serviço a Deus. A segunda é amá-lo. Amar a Deus e amá-lo como um único Deus. Essa é a forma de amar descrita nas Escrituras. É a forma que Deus mesmo requer de nós. Ao exigi-la, ele se empenha para produzi-la em nós. Significa amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. É desejar Deus apenas pelo que ele é. É buscar nada mais, excesso que ele refere a ele. É alegrar-se e ter prazer em Deus. E não só buscar, mas encontrar felicidade nele. É desfrutar dele como o único entre milhares. Amar a Deus é descansar nele como nosso Deus e nosso tudo. Em suma, é ter passe de Deus de tal maneira que nos faça sempre feliz. É ter posse de Deus em tal maneira que nos faça sempre felizes. O terceiro grande ponto que devemos entender como um serviço a Deus é tornar-nos semelhante a Ele ou imitá-lo. Um cristão da igreja primitiva disse: o melhor culto ao serviço a Deus é imitar quem você cultua. Falamos aqui sobre imitar Deus ou tornar-nos semelhante a Ele no espírito de nossa mente. É aqui que a verdadeira imitação de Deus começa. Deus é espírito e o que os imita ou se tornam semelhantes a Ele deve fazê-lo em espírito e em verdade. Ora, Deus é amor. Assim, o que se torna semelhante a Ele no espírito da sua mente são transformados à mesma imagem. São tão misericordiosos quanto a Ele. A alma dele está repleta de amor. São bondosos,
benevolentes, compassivos, sensíveis. Isso não apenas com os gentis, mas também com os perversos. Como Deus, são amorosos com todas as pessoas, e sua misericórdia se estende com todas as suas obras. Outro ponto relacionado ao serviço de Deus é obedecer-lhe, é glorificá-lo como nosso corpo, tanto quanto o nosso espírito, é guardar seus mandamentos exteriores, é realizar zelosamente tudo o que ele ordenou, inclui evitar cuidadosamente tudo o que ele proibiu. A obediência é realizar todas as coisas ordinárias da vida com sinceridade e o coração puro. É oferecer todos os atos com um amor santo e fervoroso, como sacrifício a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, vamos considerar o que podemos entender como serviço a Mamon. Primeiro, implica confiar nas riquezas, no dinheiro ou nas coisas adquiridas com as riquezas. É confiar no dinheiro como a nossa força, a meio pelo qual concretizamos qualquer projeto que temos nas mãos. É confiar nessas coisas como nosso socorro, pelo qual esperamos ser confortados nas dificuldades ou livrados da sua ocorrência. Isso, meus irmãos, é quando nós confiamos no Deus Mamon. Implica confiar no mundo para chegar à felicidade. É supor que a vida humana e os confortos da vida consistem na abundância das coisas que alguém possui. Confiar em Mamon é buscar descansar nas coisas visíveis. É buscar contentamento na plenitude exterior. É esperar nas coisas do mundo a satisfação que jamais será encontrada fora de Deus. Se o fizermos, não podemos ter outro alvo que não o mundo. Ele se torna o nosso fim máximo, se não o único, pelo menos o objetivo de muitos de nossos esforços. Muito mais das nossas ações e dos nossos desígnios estão voltados nessa direção. Em tais atividades, almejamos apenas aumento da riqueza, a satisfação dos prazeres ou obtenção de louvor. Acreditamos que a felicidade aumenta pela obtenção de uma medida maior de coisas temporais, sem nenhuma preocupação com as coisas eternas. Servir a Mamon implica, em segundo lugar, amar o mundo. É desejar o mundo por aquilo que ele é pôr a nossa alegria e fixar o nosso coração nas coisas do mundo, é buscar a nossa felicidade no mundo, é repousar com todo o peso da nossa alma nessas coisas passageiras, embora a experiência diária mostre que elas não podem sustentar a nossa felicidade, continuamos dependendo delas. Assemelhar-se ou conformar-se ao mundo é a terceira coisa que precisamos compreender como o serviço a Mamon. Não é só ter desígnio, mas desejos, disposições e paixões adequadas ao mundo. É ter uma mente terrena, sensual, atada às coisas da terra. É ser obstinado, amante desordenado de si mesmo. É pensar demais nas próprias conquistas. É desejar as honras dos homens e ter prazer nelas. É temer, evitar e detestar críticas. É ser impaciente com reprovações, fácil de ser provocado e rápido de devolver o mal pelo mal. Servir a Mamon é, por fim, obedecer ao mundo, é conformar-se exteriormente a seus princípios e costumes, é andar como andam os outros homens, na entrada comum, no caminho largo, suave e gasto, é estar na moda, é seguir as multidões, é agir como os nossos vizinhos, ou seja, é fazer a vontade da carne e da mente, é satisfazer os nossos apetites e as nossas inclinações, é sacrificar para nós mesmos e almejar a nossa própria tranquilidade e o nosso prazer tanto por palavra como por atos. Agora, o que pode ser mais inegável é claro que o fato de não podermos servir a Deus e a Mamon. Cada homem deve perceber que não pode servir a ambos confortavelmente. Andar entre Deus e o mundo é um gesto certeiro de desapontar-se com ambos e de não ter descanso em nenhum deles.
Como é desconfortável a condição em que se encontra aquele que tem o temor, mas não o amor a Deus. Como é miserável aquele que serve a Deus, mas não com todo o coração. Ele só fica com as agruras, mas não com a alegria da religião. Possui religião suficiente para torná-lo miserável, mas insuficiente para fazê-lo feliz. Sua religião não lhe permitirá desfrutar do mundo, o mundo não lhe permitirá desfrutar de Deus. Assim, hesitando entre ambos, perde os dois, não tem paz, nem em Deus, nem no mundo. Cada homem deve perceber que não pode servir a ambos. Não podemos conceber inconsistência mais fragorosa que persiste no comportamento daquele que empenha em obedecer a esses dois senhores. Ele é de fato um pecador que segue dois caminhos, esforçando-se para servir a Deus e a Mamon. Dá um passo para frente e outro para trás. Está continuamente construindo com uma mão e derrubando com a outra. Ele ama a Deus e o pecado. Está sempre buscando Deus, mas está também sempre fugindo dele. Quer e não quer. Não é o mesmo homem o dia inteiro, nem mesmo uma hora inteira. É uma mistura heterogênea de toda sorte de contrariedade. É um amontoado de contradições. Seja coerente de um jeito ou de outro. Vire-se para a direita ou para a esquerda. Se Mamon é o seu Deus, sirva a Mamon. Se o Senhor é seu Deus, então sirva a Deus. Mas nunca pense em servir a um ou a outro, a menos que seja de todo o seu coração. Será que todo homem ponderado não percebe que não servir a Deus e a Mamon? Que não pode servir a Deus e a Mamon? A mais absoluta diferença, a mais irreconciliável inimizade entre eles, a diferença entre as coisas mais opostas sobre a terra. Fogo e água, trevas e luz, torna-se cada quando comparada a diferença entre Deus e a Mamon. Em qualquer área na qual sirva um, você necessariamente renunciará a outro. Você acredita em Deus conforme revelado por Jesus? Você confia nele com a sua força, o seu auxílio, a sua fortaleza, a sua grande e extraordinária recompensa? Ele é a sua felicidade e seu fim em tudo, acima de todas as coisas? Então você não pode confiar nas riquezas. É absolutamente certo que não pode, desde que você tenha essa fé em Deus. Você confia nas riquezas? Nesse caso, você negou a fé. Não confia no Deus vivo. Você ama Deus? Busca encontrar felicidade nele? Nesse caso, não pode amar o mundo ou as coisas do mundo. Você está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para você. Você ama o mundo? As suas paixões estão fixadas nas coisas terrenas? Você busca a sua felicidade nessas coisas? Nesse caso, é impossível que você ame a Deus. O amor do Pai não está em você. Você se semelha a Deus? É misericordioso como o Pai? É transformado pela renovação de sua mente à imagem daquele que o criou? Então você não pode conformar-se ao presente mundo. Você renunciou a todas as suas paixões e desejos sensuais. Você está conformado ao mundo? Sua alma ainda carrega a imagem terrena? Então você não foi renovado no espírito da sua mente? Não carrega a imagem celestial. Você obedece a Deus? É zeloso em cumprir sua vontade sobre a terra? Como os anjos o cumprem nos céus? Então é impossível para você obedecer a Mamon. Você desafiará obter abertamente o mundo. Você desafiará abertamente o mundo. Espezinhará seus costumes e princípios e jamais os seguirá ou será guiado por eles. Você segue o mundo? Vive como as outras pessoas? Busca agradar aos homens? Agradar a você mesmo? Então não pode ser um servo de Deus. Você pertence ao seu Senhor e Pai, o príncipe deste mundo, o diabo. Vou repetir. Então não pode ser um servo de Deus. Você pertence a seu Senhor e Pai, o príncipe deste mundo, o diabo. Você é chamado para cultuar o Senhor, seu Deus, e somente a Ele servir.
Você deve deixar de lado todo o pensamento de obedecer a dois senhores, de servir tanto a Deus quanto a Mamon. Não deve propor para você mesmo nenhum fim, nenhum auxílio, nenhuma felicidade, senão Deus. Não deve buscar nada na terra ou nos céus, senão Ele. Não deve almejar nada, senão conhecer, amar e desfrutar Deus. Isso é tudo que interessa a você aqui embaixo. É a única perspectiva que você pode ter racionalmente. É o único alvo que você deve perseguir em todas as coisas. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essa é uma orientação profunda e necessária. É importante considerá-la bem e compreendê-la por completo. O nosso Senhor não exige que afastemos todo pensamento com relação à preocupação desta vida. A atitude negligente e descuidada está muito longe da religião de Jesus Cristo. Também não devemos ser preguiçosos no trabalho, nem indolentes ou vagarosos. Isso é igualmente contrário ao espírito e à natureza da religião de Jesus. O cristão detesta a preguiça, tanto quanto detesta a bebedeira. Foge da ociosidade, assim como foge do adultério. Sabe que há um tipo de pensamento e cuidado que agrada a Deus. A mente indivisa é absolutamente necessária para a religião adequada das tarefas exteriores das quais providência divina encarregou você. A vontade de Deus que cada um trabalhe para comer o próprio pão. É a vontade de Deus que cada um supra os seus familiares. É igualmente vontade de Deus que não devemos nada a ninguém, mas consigamos prover honestamente aos olhos de todos os homens. Não podemos fazer isso sem pensar, sem ter alguma preocupação na nossa mente. Com frequência, isso exige longa e séria ponderação, com o máximo de cuidado. Por conseguinte, o cuidado para prover para nós a nossa família. Esse pensamento sobre suprir todas essas necessidades não é condenado por nosso Senhor. Isso é bom, aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez, John Wesley falando sobre a necessidade e sobre o que é necessário. Estou encerrando aqui a parte 1. Teremos a parte 2 desse capítulo de número 11. Parei na página 199. Darei sequência na 200 no próximo capítulo. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.